Você pensa que sabe o que é a realidade? Que o mundo que você toca, vê e sente é tudo o que existe, sólido e imutável? E se eu te dissesse que, para a maioria, essa realidade é, na verdade, uma prisão? Uma prisão construída não com tijolos e grades, mas com os próprios mecanismos da sua mente. O que a maioria não te conta é que as paredes dessa prisão podem ser invisíveis, mas são incrivelmente poderosas. Elas são forjadas por percepções limitadas, crenças não questionadas e por uma força motriz interna que tece a sua experiência do mundo, muitas vezes sem a sua permissão consciente. Mas, e se existissem chaves? Chaves antigas, forjadas na sabedoria de eras, capazes de não apenas mostrar as grades dessa prisão, mas de desvendar o código mestre da sua existência e te oferecer a possibilidade de transcendê-la? Hoje, vamos mergulhar em duas dessas chaves monumentais, vindas de fontes aparentemente distintas, mas que, juntas, revelam um caminho para hackear a sua realidade. Prepare-se para questionar tudo. Este não é um vídeo sobre pensamento positivo superficial. É uma jornada vertical e profunda. Vamos explorar como o antigo hermetismo, através do Kybalion, e a filosofia penetrante de Arthur Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e Representação, nos oferecem, cada um à sua maneira, uma chave essencial. Juntas, essas chaves não prometem um controle mágico sobre o universo, mas algo muito mais valioso: a lucidez para entender como sua mente constrói sua realidade e como uma força interna poderosa, a vontade, direciona esse espetáculo. E o mais importante, como você pode começar a se tornar um agente consciente nessa dinâmica, em vez de um prisioneiro dela. Nossa primeira chave vem do misterioso Kybalion, um texto que condensa os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. No cerne dessa sabedoria está o primeiro grande princípio hermético: o mentalismo. O que isso significa? Significa que o universo, em sua totalidade e em todas as suas partes, é uma criação mental do todo, a realidade substancial que transcende toda a compreensão. Se o todo é mente, então o universo deve ser, por natureza, mental. Pense nisso. Assim como você cria mundos em sua mente através da imaginação, o todo cria universos em sua mente. E aqui está o ponto crucial para a nossa jornada. Nós, como seres existentes nesse universo mental, também operamos sob esse mesmo princípio. Nossa experiência da realidade é, fundamentalmente, um estado mental. A prisão começa a se formar quando esquecemos essa natureza mental. Quando tomamos nossas percepções, nossos pensamentos e emoções, que são estados mentais, como a realidade última e imutável, e não como manifestações transitórias dentro de um campo mental maior. O Kybalion nos ensina que mudar seu humor ou estado mental é mudar sua vibração. Aqui entram outros dois princípios interligados: o da vibração e o da polaridade. Tudo, desde a matéria mais densa até o espírito mais rarefeito, está em constante vibração. E esses diferentes estados vibracionais se manifestam em espectros de polaridade. Amor e ódio, medo e coragem, tristeza e alegria não são coisas fundamentalmente diferentes, mas os dois polos da mesma coisa, variando apenas em grau vibracional. A gema oculta aqui é a arte da transmutação mental. O hermetista, nos diz o Kybalion, aprende a mudar seus próprios estados mentais e, consequentemente, sua vibração, através de um esforço de vontade e atenção. Ele pode, conscientemente, deslizar ao longo da escala da polaridade. Imagine o medo. É um estado mental com uma vibração baixa. No outro polo está a coragem, com uma vibração mais alta. O hermetista não nega o medo, mas, através da compreensão e da aplicação da vontade, eleva sua vibração mental na direção da coragem. Ele não destrói o polo negativo, ele o transmuta. Essa é a primeira chave: o reconhecimento de que sua realidade é uma experiência mental e que você possui a capacidade inata de transmutar seus estados mentais, alterando assim a qualidade da sua realidade percebida. Você começa a ver que as grades da sua prisão são, em grande parte, construídas por seus próprios hábitos mentais, por vibrações que você inconscientemente sustenta. Mas essa é apenas metade da história. Pois, o que impulsiona a própria formação desses estados mentais? O que existe por trás da cortina da mente? Nossa segunda chave vem de um dos pensadores mais penetrantes, e para alguns,
pessimistas da filosofia ocidental. Arthur Schopenhauer. Em sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, ele nos oferece uma visão radicalmente diferente, mas complementar, da natureza da realidade. Schopenhauer concorda, de certa forma, com o hermetismo ao afirmar que o mundo que conhecemos não é a coisa em si, a realidade última, mas sim nossa representação, Vorstellung. O que você percebe, cores, sons, formas, até mesmo o espaço e o tempo, é construído pelo seu intelecto, pelas lentes dos seus sentidos e pelas estruturas inatas da sua mente, como o princípio de causalidade. É um espetáculo que sua mente monta para você. Até aqui, parece haver um eco do universo mental do Kybalion. Mas Schopenhauer vai mais fundo e pergunta: o que é a coisa em si, por trás dessa representação? O que é o motor desse espetáculo? Sua resposta é a vontade, Wille. Para Schopenhauer, a vontade não é um desejo consciente ou uma escolha racional. É uma força cósmica fundamental, una, cega, irracional e eternamente insatisfeita. É o impulso primordial que anima tudo no universo, desde a gravidade que move os planetas, até o instinto que faz uma planta crescer em direção à luz. E, crucialmente, os desejos incessantes que nos movem como seres humanos. Essa vontade é a essência íntima do mundo. Ela é a fonte de toda a energia, de toda a luta, de todo o esforço. E porque é fundamentalmente um querer, um anseio que nunca pode ser plenamente satisfeito, Schopenhauer conclui que ela é também a fonte primordial do sofrimento. Nossos corpos, nossos desejos, nossas paixões, até mesmo nossos pensamentos mais racionais, são para Schopenhauer manifestações dessa vontade subjacente. O intelecto, que constrói o mundo como representação, é, em última instância, um servo dessa vontade. Ele existe para ajudar a vontade a alcançar seus fins, a satisfazer seus impulsos cegos. A prisão mental, sob essa ótica, ganha uma nova dimensão. Não são apenas nossos padrões de pensamento, a representação, que nos aprisionam, mas a própria natureza insaciável da vontade que nos constitui, que nos impulsiona de desejo em desejo, de sofrimento por falta à breve satisfação, e daí ao tédio, num ciclo sem fim. A gema oculta aqui é a percepção de que somos, em grande parte, movidos por uma força que não controlamos conscientemente, uma força que quer através de nós. A liberdade, para Schopenhauer, não viria de satisfazer a vontade, pois ela é insaciável, mas de uma forma de negação ou transcendência dela. Um aquietamento desse querer incessante, geralmente através da contemplação estética, da compaixão ou do ascetismo. Temos então duas chaves poderosas. Uma nos diz que o universo é mental e que podemos transmutar nossos estados mentais. A outra nos diz que o mundo é nossa representação, impulsionada por uma vontade cega e insaciável. Parecem contraditórias? Um convite ao poder mental versus uma constatação de servidão à vontade? É aqui que a verdadeira alquimia começa. É na intersecção dessas duas verdades que podemos desvendar o código mestre. Como essas duas chaves, aparentemente tão distintas, podem abrir a mesma fechadura da nossa prisão mental. O código mestre da existência e da nossa libertação reside em entender a relação dinâmica entre a mente, a vontade e a representação. Podemos postular que a mente universal, como descrita no Kybalion, é o campo ou o palco onde a vontade de Schopenhauer, essa energia primordial, se manifesta. E a forma como ela se manifesta para nós é o mundo como representação. Nossa mente individual não é apenas um produto passivo dessa dinâmica. Como uma centelha da mente universal, ela participa ativamente na qualidade e na textura da representação que experimentamos, mesmo que a vontade subjacente continue seu impulso. É aqui que as duas chaves se tornam operacionais juntas. A primeira chave, a sabedoria hermética do Kybalion, nos dá as ferramentas para trabalhar com a forma da nossa experiência, com a nossa representação mental. Ao aplicar os princípios do mentalismo, vibração e polaridade, não estamos tentando aniquilar a vontade, essa força motriz, mas sim refinar e elevar a qualidade dos estados mentais através dos quais essa vontade é filtrada e experimentada por nós. Se a vontade se manifesta em você como um impulso de raiva, uma vibração baixa, a maestria hermética não nega a energia da vontade.
mas te ensina a transmutar o estado mental da raiva, elevando sua vibração para, por exemplo, uma força assertiva para a mudança construtiva ou para a serenidade da compreensão. Você muda a representação daquela energia da vontade. A segunda chave, a profunda análise de Schopenhauer, nos oferece a lucidez sobre a natureza dessa vontade cega. Ao compreendermos que muitos dos nossos desejos, medos e sofrimentos são manifestações dessa força impessoal e insaciável, podemos começar a nos desidentificar dela. Não significa que deixaremos de sentir os impulsos da vontade, mas podemos observá-los com uma certa distância, sem sermos completamente arrastados por eles. Essa consciência é um ato de libertação em si. Schopenhauer via a arte e a compaixão como caminhos para silenciar temporariamente a vontade, pois nesses estados, o intelecto se liberta brevemente de seu serviço a ela, contemplando as ideias puras ou sentindo a unidade do sofrimento. O código mestre, portanto, é este. Sua realidade experiencial é uma representação mental, energizada pela vontade e cocriada pela sua própria mente. A prisão é a identificação inconsciente com representações dolorosas ou limitantes, e a servidão cega aos impulsos da vontade. A libertação vem da aplicação sinérgica das duas chaves. Use a maestria mental hermética para conscientemente transmutar seus estados mentais, elevando a vibração das suas representações. Crie um ambiente mental interno mais harmonioso e lúcido. Use a consciência schopenhaueriana da vontade para entender a origem de muitos dos seus impulsos e sofrimentos, cultivando uma observação desidentificada que te impede de ser um mero joguete nas mãos dela. O insight visionário e não explorado aqui é que o aparente pessimismo de Schopenhauer pode ser temperado e tornado mais navegável pelas ferramentas otimistas do hermetismo. Não podemos controlar a vontade cósmica, mas podemos, através da disciplina mental, influenciar profundamente como essa vontade se traduz em nossa experiência subjetiva, em nossa representação. Não se trata de eliminar o sofrimento por completo, pois a vontade, em sua natureza, continuará a gerar anseio. Mas trata-se de reduzir o sofrimento desnecessário, aquele que vem da nossa ignorância das leis mentais e da nossa reação cega aos ditames da vontade. Trata-se de transformar a prisão em um campo de treinamento para a lucidez. Então, como podemos, na prática, começar a hackear essa prisão mental usando essas duas chaves? Primeiro, cultive a autoobservação implacável. Como um cientista da sua própria mente, observe seus pensamentos, emoções e impulsos sem julgamento imediato. Pergunte-se: isso é um estado mental que posso transmutar? Caibalion? De qual impulso da vontade isso se origina? Schopenhauer. Essa simples dissociação entre o observador e o observado já enfraquece as grades da prisão. Segundo, pratique a transmutação mental ativamente. Quando sentir uma emoção negativa ou um pensamento limitante, reconheça-o. Em vez de reprimi-lo ou ser consumido por ele, use o princípio da polaridade. Qual é o oposto desejado? Comece a cultivar conscientemente os pensamentos e sentimentos associados a esse polo positivo, elevando sua vibração mental. O Caibalion sugere que isso é uma arte que se desenvolve com a prática. Não espere perfeição imediata, mas persistência. Terceiro, aceite a natureza da vontade, mas escolha sua resposta à representação. Reconheça que o desejo, a insatisfação e até uma cota de sofrimento são inerentes à manifestação da vontade. Lutar contra isso de forma cega é como tentar parar o oceano. A chave não é parar a vontade, mas escolher como sua mente representa e reage aos seus impulsos. Você pode sentir o impulso da vontade para o excesso, por exemplo, mas usar sua mente disciplinada, hermetismo, para escolher a temperança, criando uma representação interna de autocontrole e bem-estar a longo prazo. Quarto, encontre refúgio na lucidez e na contemplação. Schopenhauer apontava para a arte, a música e a filosofia como formas de o intelecto se libertar temporariamente da servidão à vontade, permitindo a contemplação desinteressada da beleza e da verdade. Esses momentos de consciência pura são frestas de liberdade na prisão. O hermetismo também valoriza a elevação da mente a planos superiores de consciência. Busque esses estados. A liberdade que emerge desse hack não é necessariamente a capacidade de manifestar qualquer desejo material instantaneamente.
isso seria ainda um jogo da vontade. A verdadeira liberdade é interna. É a liberdade da reação cega, a liberdade da ignorância sobre as forças que te movem. A liberdade de escolher a qualidade da sua consciência momento a momento. É transformar a prisão mental não em um palácio de desejos satisfeitos, pois a vontade sempre encontrará novos desejos, mas em um laboratório de autoconhecimento e maestria interior, onde você aprende a navegar o mar da existência com mais sabedoria, equanimidade e, quem sabe, até mesmo com uma serenidade que nasce da profunda compreensão das regras do jogo. Pense em uma área da sua vida onde você se sente particularmente preso. Um medo persistente, um padrão de relacionamento que se repete, uma sensação de vazio. Será que você está apenas reagindo a representações mentais que se solidificaram como verdade? Será que impulsos não examinados da sua vontade estão ditando o roteiro? E se, apenas por um momento, você aplicasse essas duas chaves? Observar, entender a dinâmica e começar a transmutar sua resposta mental? A realidade que você experimenta é, de fato, profundamente moldada pela sua mente e impulsionada pela força da vontade. Mas você não está condenado a ser um prisioneiro passivo. O Kybalion nos oferece a chave da maestria mental, a capacidade de transmutar nossos estados internos, e assim, a qualidade da nossa representação do mundo. Schopenhauer, com sua honestidade brutal, nos entrega a chave da lucidez sobre a vontade, permitindo-nos entender a natureza da força que nos move, e com isso, encontrar uma forma de liberdade na própria consciência. Desvendar o código mestre da existência é uma jornada contínua, uma alquimia da alma. Não é sobre escapar da vida, mas sobre vivê-la com um nível de consciência e intenção radicalmente transformador. As grades da sua prisão mental podem ser mais ilusórias do que você imagina. E as chaves para a sua liberdade estão, literalmente, na sua mente. Se esta exploração profunda te tocou, se te fez questionar e vislumbrar uma nova forma de interagir com a sua realidade, o primeiro passo da transformação já foi dado. Gostaríamos muito de saber: qual grade da sua prisão mental você se sente mais motivado a começar a dissolver usando essas chaves? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Queremos criar um espaço de diálogo e descoberta mútua. Se você valoriza essa busca por sabedoria profunda e autoconhecimento radical, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais mentes despertas. E claro, para continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal Atemporal e ative o sininho, pois temos muito mais a desvendar juntos.